Salve galera do Vascão! Vamos reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias do Gigante da Colina. O Vasco não joga nesse meio de semana, vai ter um tempo maior para treinar e para descansar, porque no final de semana tem o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Já no meio de semana que vem, o Vasco vai enfrentar o Marcílios Dias, né? Pela Copa do Brasil. Rapaz, o Cruzeiro foi eliminado por um time lá que eu já até esqueci o nome. Então, o Vasco precisa entrar muito bem concentrado para esse jogo, para sair com essa classificação. Lembrando que o empate, não que seja algo legal, o empate classifica o time visitante nessa primeira fase, né? Então, se o Vasco conseguir um empate lá, o Vasco já entra em campo classificado. A mesma situação do Cruzeiro, e o Cruzeiro acabou sendo eliminado. Vamos ver o que o Pedrosa tem de notícia do Vascão aí. Cara, o Giroud jogou com o Payet na França, né, na Eurocopa, eles foram companheiros de seleção. Então, o fato do Giroud também estar com o seu contrato acabando lá no Milan faz a torcida do Vasco ter esse movimento aí de querer ele aqui. Mas isso é uma grande utopia, né? Saiu também uma notícia de que o próprio Giroud teria uma vontade de ter uma experiência fora da Europa. Isso é uma grande utopia hoje, né? Eu não sei, o futebol pode acontecer qualquer coisa, como o Payet veio parar aqui no meio do ano passado. Como é que decidiram? Alguém fez um sorteio Foi de isso, Jequiti é domingo? loucura. Giroud, é Fernanda, isso? é exatamente isso, é loucura. Uma pessoa sobe, o meu sonho é ver o Giroud no Vasco. Aí começa, Giroud no Vasco, torcida é de maluco. Mas isso não barulha? Cara, barulho, o cara vai, com certeza vai chegar lá, pô, por que tem um monte de torcedor aqui no meu Instagram, invadindo o meu Instagram? Aí ele vai e manda uma mensagem pro Payet, que história é essa aqui, cara? Aí ele vai e explica, mas assim, até o cara tomar uma decisão de vir pra cá, até o Vasco procurar o atleta, a gente tá falando aqui de um jogador de alto calibre, jogador de Copa do Mundo, campeão de Copa do Mundo. Foi titular da França na última Copa e foi titular da França na Copa onde a França foi a campeã. Então, assim, é um salário astronômico, tem muitas coisas O que é envolvidas. isso, astronômico? Quanto? Astronômico é 2, 3 milhões de reais, Fernanda. Caramba. Isso que é astronômico. Essa questão aí já deu certo no Flamengo uma vez. A torcida contratou o Davi Luiz. É. Tudo começou assim. Mas aí Mas é talvez por ser um brasileiro. brasileiro, não é mais fácil? Mas morando na Europa, fazendo a vida toda na Europa. É complicado. Faz diferença, tá? Essa pressão toda faz diferença. Mas hoje é utopia, não tem? Se você pudesse escolher, ia trazer esse jogador? Se eu tivesse bala na agulha, traria. Giroud é jogador é craque, Fernando. Eu discordo. Sério? Pela primeira vez eu discordo do Pedrosa. Por quê? Porque o Giroud viria para ser reserva do Verratti. Olha, Rafa, o Giroud e o Verratti juntos, com o Piton cruzando, nossa senhora, era gol toda hora, filho. E a gente às vezes pensa, pô, mas será que vale a pena trazer um cara assim, muito caro e tal? É só você olhar, eu acho que hoje no mercado brasileiro, um exemplo clássico é o Payet. Sim. Você pega o Vasco sem o Payet e o Vasco com o Payet. Quem assiste aos jogos do Vasco percebe que é nítida a diferença. Ele é muito diferenciado. Ele é extra classe. Ele muda o patamar do Vasco da Gama, o Rafa. Muito diferenciado. O toque na bola, você já vê, né? O passe que ele deu pro Galdames, realmente ele coloca a bola onde quer. E o Vasco tem esse camisa 10. Né? O Vasco tem aí já essa questão, né, de ter grandes jogadores dessa função, criadores, jogadas, né? E realmente ele é o camisa 10 do Vasco. O Big Boss lembrou um cara aqui no meu ouvido, que é o Seedorf no Botafogo, né? Sim. Que é um cara do tamanho do Giroud, né? Maior que o Giroud. É. E ele... Maior que o Payet, inclusive, Mas ele vem, o Seedorf vem, e muita gente não lembra, mas a esposa dele é brasileira. É. E aí talvez entra no caso do Davi Luiz. Eu me lembro que eu já trabalhava no clube na época do Seedorf. Sim. E ele falava um português, gente, incrível. É incrível, assim. perfeito. Um cara assim, e ele pega o Botafogo, bota o Botafogo pra brigar ali em determinado momento pelo brasileiro, porque o Cruzeiro tinha uma máquina, né? Mas em algum momento o Botafogo brigava ali, e aí, eu nunca mais me esqueço, perde a chance da liderança quando o Seedorf perde um pênalti no encontro entre Botafogo e Cruzeiro. Isso é meio louco, mas pênaltis sempre vão encontrar grandes jogadores. E aí, mas mesmo assim, ele muda
o patamar do Botafogo e bota o Botafogo depois de 18 anos numa Libertadores, Pedrosa. Era o Botafogo do Vitinho também, né? Junto com o Gilberto, Seedorf. lateral. Gilberto, cara... Tem um lance do Seedorf que ele dá um tapa na mão do Gilberto, lembra? Aham. O Gilberto, lateral, que foi até do Fluminense, Sim. ele era um garoto. Sim, exatamente. E se você for lembrar agora, recentemente, gente, o time do Grêmio era um time comum, só que ele tinha o Luis Soares. E o Luis Soares participa de 30, 40 gols na temporada. Então isso aí muda totalmente um equilíbrio de um time, porque são jogadores que são gênios. O Soares provavelmente está entre os 5 maiores centroavantes do século XXI. Então quando esse cara vem pra cá, ele vai mudar o patamar. O Payet, por mais que ele não tenha ganhado coisas na carreira, ele sempre foi um jogador de alto nível. Ele só não é titular da França, campeã da Copa do Mundo em 2018, porque ele se machuca. Esse lance aí foi a Euro de 2016. Eles jogaram demais, era essa dupla junto com o Griezmann. São jogadores de alto calibre, que aqui no futebol brasileiro, que é muito bom também, eles, obviamente, se esforçando fisicamente para poder encontrar o nosso ritmo, eles vão se destacar, não tem jeito. O Big Boys falou que isso aqui não partiu da torcida do Vasco, não, tá? Isso aqui. Não, o movimento sim, mas Sim. Esse post que eu tô falando Sim. não foi a torcida do Vasco que fez. Foi uma página. Essa página o que é, Big Boys? É o Campeonato Francês. Da Liga Francesa, só que aqui no Brasil, né? A página aqui do Brasil. E eles colocam. Mas imagina essa dupla junta de Veio novo. essa notícia de que o Giroud gostaria de ter uma experiência fora da Europa, entendeu? E é assim que começa, né? Tem uma crítica no Twitter? Ao Pedrosa? Ao Pra mim? número 1? Ao número 1, ele disse. O Flávio Viana, Pedrosa, você quer transformar o Vasco em um asilo? Giroud tem 37 anos. Foi o asilo do Fluminense que ganhou a Libertadores ano passado, hein? 37 Vamos começar anos. a pensar em idade de jogador de futebol. A gente sempre fala isso aqui, Pedrosa. O goleiro do Fluminense tem 42, né? Porra. E foi o melhor da temporada no ano passado. O Germancano tem 35, o Marcelo já tá com 38. Foi o asilo do Fluminense que ganhou a Libertadores. Vocês acham que idade não tem absolutamente nada a ver com desempenho. Se verdade. o cara se dedica, se o cara é profissional, como é o Giroud, e eu repito aqui, lembra da Copa do Mundo? A França foi vice-campeã. A de 2018 foi campeã. O Giroud foi titular nas duas oportunidades. O Giroud estava jogando com a camisa do Milan. Então, se ele vier pra cá, meu camarada, você pode ter certeza que ele vai render. Tem que saber se o cara tá jogando em alto nível, né? Porque a idade é só um detalhe. Pega o time do Real Madrid, Medel, cheio de garoto, tem lá. Medel. Toni Kroos. Medel é um Kroos baita e de Modric exemplo. estão jogando até hoje. Gente, se não quiser, pode deixar lá pro Botafogo, tá? E no Vasco, o Sforza deu a primeira entrevista e falou sobre a expectativa para a estreia no Vasco. Sforza chegou com moral no Vasco. O jogador de 22 anos recebeu um kit de boas-vindas e foi ao gramado de São Januário pela primeira vez. Ele falou com a Vasco TV sobre a felicidade em chegar ao Cruz Maltino. E o Sforza, ele não tem cara de camisa 5, né? Mas não é isso que define o futebol, né, o Rafa? Um grande jogador. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Vou ter que parar por aqui, né, galera? Porque quando toca o hino aí é perigoso dar direitos, né? Então a gente não vai deixar ficar aí a parte falando do reforço do Vascão, Sforza, que colocou o Endrick no bolso. É ele mesmo, galera. Tomara que brilhe no Vasco da Gama e pode ter reforço chegando aí no Vascão, né? Jogador que era alvo do Vasco, que joga no Cuiabá, foi afastado e pode sair do clube. E tendo alguma rescisão amigável lá, o jogador pode acabar pintando aí no Vascão, né? Vamos esperar para ver o final dessa novela. O Vasco que ainda tenta trazer mais reforço, né? O Vasco ainda quer montar um elenco um pouco mais forte, um pouco mais competitivo. O Vasco que já tem um time bem legal, né? Bem competitivo, por sinal, conseguiu competir em todos os jogos de clássico contra o atual campeão da Libertadores. O Vasco ganhou de 2-0 e teve um pênalti roubado. Bruno, mas não ganhou. Ganhou, só que o juiz não deixou o Vasco ganhar. Dentro de campo, o Vasco ganhou de 2-0, né? 2 gols legais. Só que aí o juiz decidiu anular. Então, aí já é outra coisa, né? No tempo legal, pelo que acontece dentro do futebol, normalmente o Vasco ganhou. Só que o cara lá, vascaíno e tal, acabou querendo complicar a situação do Vasco e deu nisso. Contra o Flamengo,
2 bolas tiradas de cima da linha pelo Léo Pereira. E contra o Botafogo, uma sonora goleada do Vasco, né? Jogou muito bem os 3 clássicos e isso anima o torcedor para a temporada de 2024, que não vai passar sufoco no Campeonato Brasileiro, pelo menos é o que a gente está acreditando pelo futebol que o Vasco vem desempenhando. E a tendência é que esse futebol melhore a cada jogo, a cada dia que passa, né, galera? Fico por aqui, rapaziada. Deixa aquele likezão. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente. Se inscreva no canal. Vasco só vai a campo nesse final de semana. Não joga pela Copa do Brasil, né? Vai entrar já meio esperto devido a essa eliminação do Cruzeiro para um time que, sinceramente, cara, muito. Acho que se brincar, é um time inferior ao Marcílios Dias, né? Que o Vasco vai enfrentar. Acho que é Marcílios Dias, né, galera? Mas vamos ver aí, né? Vamos acreditar que o Vasco conseguirá essa classificação e passando bem, né? Acredito que o Vasco tem um potencial para golear. O negócio é passa 30 minutos do primeiro tempo e um gol não sai, aí vai ficando cada vez mais complicado, né? Só lembrando que 1-0 para o Vasco é 2-0, né? Aí o rival vai ter que fazer mais vai ter que fazer mais um gol para conseguir se classificar. 1-0 é 1-1, o Vasco passa. Os times visitantes passam pelo empate.